Lá em Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33, há um texto fantástico sobre quem é Jesus Cristo e o seu poder. O que acontece, ou o que aconteceu? Depois de multiplicar 5 pães e 2 peixes e saciar a fome de uma grande multidão, Jesus a despede e mandou os seus discípulos irem para outro lado do mar. O dia tinha sido muito trabalhoso, todos estavam cansados, mas lá no meio do mar, os ventos começaram a bater forte e os discípulos também começaram a sentir medo. O barco estava quase afundando. Para piorar, no meio da escuridão, aparece alguém andando por sobre as águas. Eles pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Não podiam controlar o vento forte, nem o barco, e agora aparece algo sobrenatural andando por sobre as águas. A quem recorrer? Pareceu a eles que a morte estava chegando. E eu pergunto a você, não é o mesmo que acontece a mim e a você quando os problemas se avolumam? Quando as crises aparecem, quando a doença chega, quando o dinheiro acaba, quando o lar está com problemas e ainda quase sempre aparecem alguns fantasmas disfarçados, não é mesmo? O que fazer? Aqueles discípulos duvidaram da proteção de Deus. E você? E eu? Sabe por que as pessoas duvidaram e duvidam da proteção de Deus? Eu quero citar apenas 3 coisas. Primeira, duvidam porque pensam que Deus é limitado. Não, absolutamente não. Ele não é limitado, ele é todo-poderoso, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Ele jamais nos coloca em fria, como pareceu àqueles discípulos naquela noite. Quando os problemas acontecem, é Deus testando a fé e a confiança que eu e você depositamos nele. Saiba, Deus não é limitado por nada. Nós é que somos limitados e pensamos que Deus também é, mas isso é engano. Deus jamais se limita e Jesus é o próprio Deus também. Segunda razão, é porque o ser humano é espiritualmente imaturo. No texto em apreço, Pedro quis, talvez, uma demonstração do poder de Deus antes de crer totalmente nele. Os discípulos não estavam acostumados com o sobrenatural e naquela hora imaginavam ser um fantasma, quando na verdade era Jesus indo em socorro deles no meio da tempestade. Faltou fé, faltou maturidade espiritual a Pedro e aos discípulos. E muitas vezes também falta fé, falta maturidade espiritual a nós humanos, falta entrega total da nossa vida nas mãos dele. Ele sempre socorre. Entretanto, é preciso crer, é preciso deixar que ele haja. Nós é que criamos limites para Deus, sem saber que ele tudo pode e nada pode limitá-lo. E a terceira coisa que eu quero colocar isso acontece porque nós não olhamos fixamente para Jesus o tempo todo. Veja, quando Pedro percebeu que era Jesus, ele quis andar por sobre as águas e foi autorizado. E sabe o que aconteceu? Ao invés de olhar fixamente para Jesus, ele começou a olhar para as ondas bravias, ele começou a olhar para o mar revolto, ele começou a sentir o vento forte
nas suas faces e então começou a afundar, simplesmente porque deixou de olhar para Jesus Cristo. Qual é a conclusão de tudo isso? Se eu e você queremos de verdade a bênção, é preciso que nós tenhamos sempre os nossos olhos fixos em Cristo e só nele. Nenhum problema, nenhuma onda, nenhuma crise, nada, absolutamente nada pode fazer você ou eu nos desviarmos de Jesus Cristo. O nosso olhar precisa estar fixo nele. É ele que tem o controle de tudo, sobre tudo, para mim e para você. Entretanto, ele só controlará a nossa vida, os nossos problemas, se nós estivermos sempre com os olhos fixos nele. Ao pegar Pedro pela mão, Jesus disse que a fé dele era uma fé muito pequena e por isso ele afundou. Jesus quer você e eu sempre olhando para ele. Ele quer fazer eu e você andarmos por sobre as ondas dos problemas da vida. O que é que nós temos que fazer? Entregar nossa vida a Jesus e olhar sempre fixamente para ele, sem nos desviarmos para qualquer lado. Ele é fiel e tornará a mim e a você alguém vencedor. Sabe por quê? Ele pode tudo. Ele é Deus. Ele quer eu e você com o olhar sempre fixo nele. Vamos fazer isso? Que ele nos abençoe.